Uma outra coisa que eu quero falar, eu tô trazendo aqui constantemente pra vocês, é a situação do Cauli. Não é de hoje que o Cauli vai se mostrando incomodado com a condição dele aí no tricolor baiano. Em outros momentos, não é que ele não pediu em nenhum momento oficialmente pra deixar o Bahia, tá? E eu já bati nessa tecla constantemente. O Cauli é o tipo de jogador que tá sofrendo calado, né? Porque você não chega pro teu chefe e fala, chefe, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque o chefe vai criar uma antipatia com você, né? E o Cauli, ele se sente, sim, prejudicado, ele se sente desprestigiado, e muito desse desprestígio dele passa pela condição que ele tinha ou tem de ser um coringa, né? E claramente ele foi perdendo a confiança dele, e ele não tá conseguindo resgatar isso, e o Bahia colocou ele, assim como fez com o próprio Kaique, que agora vai ser emprestado à equipe do Corinthians, o Bahia colocou ele como uma moeda de troca, até mesmo no mercado, né? Surgiu algumas informações, e já vou atualizar sobre a situação do Júnior Santos, de que ele estaria sendo trocado com o Atlético Mineiro pelo Júnior Santos. Isso não é verdade, isso não está acontecendo, o Bahia não tem pretensão de emprestar o Cauli para o Atlético Mineiro em troca do Júnior Santos. O Bahia quer vender o Cauli. Tanto que o São Paulo já teve o interesse nele por empréstimo, o Bahia negou essa negociação envolvendo o Cauli por empréstimo, disse que só vende, né, só vende jogador de forma definitiva. Para você ver como a condição do Cauli mudou, né, cara, o Bahia recebeu uma proposta muito boa do Botafogo quando o Renato Paiva estava comandando o Botafogo, e o Bahia negou por uma compra em definitivo, tá? Mas só que agora parece que chegou à conclusão de que o ciclo dele no tricolor baiano se encerrou e ele tá no mercado, né? Ele tá no mercado. E se chegar uma proposta muito boa, o Bahia vende. O Bahia não quer emprestar, o Bahia quer vender o Cauli de forma definitiva, meus amigos, tá bom? E aí existem algumas equipes que estão interessadas, né? Trouxe com exclusividade aqui o interesse do Internacional, que está repercutindo lá no sul do país, do próprio Grêmio, que se mostrou interessado em contar aí com o jogador, e o São Paulo também volta agora a ter interesse no atleta, tá bom? Então 3 equipes têm interesse no Cauli, tá? Grêmio, Inter e São Paulo têm interesse no jogador do Bahia, tá? Ele pode ser uma moeda de troca, mas só que nesse negócio envolvendo o Júnior Santos, ele não é uma moeda de troca, tá? Ele não é considerado uma moeda de troca em relação ao Cauli, tá bom? Quem deu entrevista, quem falou foi Alejo Veliz, cara. O Alejo Veliz fala aí da permanência na equipe do Rosário Central, né? A Argentina de 22 anos já tem 2 jogos e 1 gol marcado, tá bom? Em 2026, ele que é alvo do Bahia, né? Ele deu entrevista em tom de permanência lá no Rosário Central após balançar as redes pelo clube no jogo válido pela 2ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino, que foi na última quarta-feira, tá? Abre aspas aí pro Alejo Veliz, né, nessa entrevista, ó. A verdade é que a semana anterior foi muito agitada, mas desde o início eu disse ao clube o que eu queria, que era permanecer no time argentino, né? Então, graças a Deus, hoje marco mais um gol para minha conta pessoal e estou muito tranquilo e muito feliz, disse o atacante em entrevista ao jornal La Capital, antes de complementar o seguinte, ó. O coração, muitos objetivos pessoais e nada, graças a Deus, aconteceu e fico muito tranquilo. Então, a permanência dele, ele acabou falando que a permanência dele, né, deu muito pelo coração, né? Então ele disse que a permanência dele se deu por conta do fator coração. Ele escolheu, a gente já vinha trazendo essa informação aqui, que ele não estava movendo uma palha, né, para tentar essa negociação aí, para ser concretizada essa negociação envolvendo o Rosário Central e também o Bahia, tá? Ele é visto como uma joia na Argentina, ele foi revelado pelo próprio Rosário Central e já teve na mira do Bahia em um passado não tão distante, foi em 2022, tá? O atacante, contudo, ele foi pro Tottenham, né, da Inglaterra por 15 milhões de euros, tá? O Alejo somente fez 10 jogos pelo clube inglês, né, desde 2023, e passou por uma série de empréstimos, Sevilha, Espanhol, e atualmente no Rosário Central, clube que formou ele e defende aí desde o início de 2025, tá? Recentemente, o jornalista argentino Matias Rocconi disse que Alejo é um típico camisa 10 e que pode garantir muitos gols ao Bahia, mas apontou aí a dificuldade que o esquadrão teria para poder fechar a contratação, uma vez que o atacante quer jogar Libertadores ao lado de Di Maria, tá? Abre aspas aí pro jornalista, ó. A sua chegada nessa janela de transferências não parece simples, primeiramente porque o desejo do jogador é disputar a Copa Libertadores de 2026 pelo Rosário Central ao lado do Ángel Di Maria, né? E principalmente porque o Rosário não está disposto a se desfazer do seu atleta. Então, já vinha falando isso aqui, né? O interesse do Bahia não é de agora. Desde 2022 que o Bahia tinha interesse em contratar esse jogador, mas o jogador ele quer continuar lá, enfim. Então, assim, essa postura que se espera quando o jogador ama o clube, tem respeito pelo clube, né? Diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil. Detalhe, tá? O Bahia fez uma proposta salarial de 3 vezes mais do que ele recebe hoje lá no Rosário Central. Só pra você ter uma ideia. Então, não foi dinheiro. Como ele próprio disse na entrevista, foi coração, tá bom? Vamos lá. Falar sobre o Júnior Santos, cara. Falar sobre o Júnior Santos. A situação do Júnior Santos no Bahia. Diferentemente do que foi divulgado anteriormente, né, não tá certo, nunca teve certo
Ele não teve pretensão, não teve passagem, não tá procurando casa, até porque ele já tem casa já na Bahia, então não tem porque ele tá procurando casa. Não era previsto ele chegar quinta-feira, nada disso. Ele não ficou relacionado, não foi pelo motivo de que, lá por conta da negociação, não foi por isso, foi porque ele não joga, ele é um jogador que não joga, ele é um jogador que não joga desde setembro do ano passado, então, como eu posso dizer, então ele não jogou por conta das condições físicas dele, né? Existe sim, como eu disse anteriormente para vocês, eu conversei com o staff do jogador que confirmou o interesse do Corinthians e confirmou o interesse do próprio Bahia em contar com o Júnior Santos. A negociação com o Corinthians deu uma esfriada e a negociação com o Bahia andou bastante, sendo que o Atlético Mineiro quer repassar 80% do salário do jogador para o tricolor baiano e quer ficar com apenas 20%. E nesses termos, o Bahia acertadamente, ao meu ver, não vai aceitar, pô. Nesses termos, o Bahia não vai aceitar. O Atlético Mineiro não tá fazendo um favor pro Bahia em emprestar o Júnior Santos. Não tá fazendo um favor aí pro Bahia. O Atlético Mineiro não conta com o jogador. Então, assim, ou você arca com o salário dele na integralidade, ou você empresta ele pro Bahia, o Bahia vai colocar ele pra jogar, vai recuperar ele e vai pagar metade do salário. Agora o Atlético Mineiro ele quer pegar a bomba, não chamando o Júnior Santos de bomba, mas o problema pro Atlético Mineiro quer pagar pro jogador que eles não contam mais, essa é a verdade, eles não contam mais com o Júnior Santos, pegar o jogador, que recebe mais de R$1 milhão por mês, e passar todo esse valor pro Bahia. Não, cara, ele pertence ao Atlético Mineiro, então o Bahia quer que pelo menos fique próximo aí da metade. 60-40, 50-50, então é mais ou menos isso que o Bahia quer em relação ao salário do Júnior Santos. Como todo mundo sabe, o Júnior Santos é baiano, a família dele é baiana, enfim, ele é um jogador que não joga bem desde a passagem dele pelo Botafogo. Admito pra vocês, e falei aqui em outros vídeos, e volto a repetir, eu particularmente não acho que ele chega pra ser um 9, não é, nunca foi um camisa 9, não tem essa característica, não chega pra ser um substituto eventual do William José e nem chega para disputar a vaga com o William José, pelo menos essa concepção que eu tenho. Deixa o elenco um pouco mais experiente, né? Agora tem que ter muito cuidado por conta da situação física dele. A situação física dele é complicada. É complicada. Se você tiver a curiosidade, botar no Google aí e ver as inúmeras contusões que ele teve poucas contusões, mas contusões graves. Né? Então, se você pegar no Google e você ver essas contusões, você vê que ele ficou bastante tempo. Ele jogou muito pouco no Atlético Mineiro. Muito pouco mesmo. Só pra você ter uma ideia, ele até agora não estreou. Ele não joga, ele não entra em campo desde setembro, desde o dia 25 de setembro de 2025. Já estamos em fevereiro de 26. Então, assim, é muito tempo que o Júnior Santos ele não entra em campo para disputar uma partida oficial. Então, em que pese algumas notícias foram divulgadas de que o negócio estava fechado, muito encaminhado, a informação que eu tenho é diferente. Respeito os amigos que trouxeram a informação. É de que a situação nunca esteve encaminhada, que sempre existiu esse impasse e que se o Atlético Mineiro ficar batendo o pé de querer repassar grande parcela do salário do jogador para o Bahia simplesmente não vai querer o negócio e ponto. Até porque eu não acho que o Júnior Santos seja uma contratação de impacto que chegue para mudar o Bahia de patamar. Vai reforçar o elenco, vai deixar o elenco com mais opções, mais robusto, isso se ele jogar, isso se ele estiver bem fisicamente para poder jogar. Mas agora chegou o Júnior Santos, o Bahia, não, eu não acho. Né? Eu sou muito adepto, às vezes, de você, ao invés de fazer uma contratação tão duvidosa, às vezes você dá uma oportunidade para um Del da vida que tá buscando espaço, né? Um garoto que quer mudar a vida dele, garoto que quer transformar a vida dele, da família dele. Enfim, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, a informação é essa. Então recapitulando aqui, a grande boa notícia, o Sanabria pode estar voltando no jogo de hoje pelo Campeonato Estadual. Cauli tem 3 times interessados, além do São Paulo, que já demonstrou interesse internacional, e Grêmio tem interesse aí no jogador. E em relação a Júnior Santos, existe esse impasse aí que alguém vai ter que ceder. E o Bahia está muito irredutível em relação à divisão salarial aí do jogador. Então, se o Atlético ceder em relação ao pagamento do salário do atleta, o Bahia pode fechar negócio. Mas o Bahia também está muito inclinado a desistir, caso o Atlético Mineiro, de alguma forma, não queira dividir igualitariamente ou próximo disso em relação ao salário do Júnior Santos. Tá bom, meus amigos?